Imagina dois homens debaixo de chuva. O primeiro segura um balde enorme. A chuva cai forte, entra pelo topo, mas o balde tem 100 furos no fundo. A água entra, a água sai. Ele corre de um lado para o outro tentando tampar os furos com os dedos. No fim da tempestade, o balde está vazio. Ele está exausto, encharcado, sem uma gota d'água para mostrar. O segundo homem segura um copo pequeno, de aço maciço, sem nenhum furo. A chuva para ele é uma garoa. Ele não tem pressa. Cada gota que cai, fica. Quando o copo enche, ele despeja num tonel. Quando o tonel enche, ele despeja em outro. No fim da tempestade, o homem com o copo pequeno tem água suficiente para sobreviver meses. E o homem com o balde enorme está pedindo água emprestada. Essa é a realidade financeira do brasileiro médio em 2026. Obcecado com o tamanho do balde, quando o problema nunca foi o balde, foi os furos. E hoje eu vou te mostrar o sistema criado há mais de 100 anos por uma jornalista japonesa que descobriu como tampar esses furos um por um, construir patrimônio com qualquer salário e alcançar a liberdade financeira sem precisar ganhar o salário de um CEO. Esse sistema se chama Kakebo e ele vai destruir tudo o que você acreditava saber sobre dinheiro no Brasil. A armadilha do dinheiro invisível. É porque o dinheiro no Brasil virou invisível. Você abre o aplicativo do banco, aperta em pagar, digita a senha de 4 dígitos e pronto. Você nunca viu R$1 sair da sua mão. Nunca sentiu o peso físico do dinheiro sumindo. Isso tem um nome no comportamento financeiro. Chama fricção zero. E não é acidente, é engenharia. Empresas de tecnologia financeira investiram bilhões de reais nos últimos 20 anos para remover toda e qualquer fricção entre você e o ato de gastar. O Pix foi criado para ser instantâneo. O parcelamento foi criado para anestesiar o valor real da compra. O cartão por aproximação foi criado para que você não precise nem digitar senha. Cada camada de facilidade que eles adicionaram serviu a um único propósito mensurável: fazer você gastar sem pensar. Existe um fenômeno documentado na psicologia do consumidor chamado dor de pagar. Quando você entrega dinheiro físico na mão de alguém, regiões do cérebro associadas à dor real disparam. É desconfortável, é um freio natural. É o seu próprio cérebro tentando te proteger de um gasto que talvez não valha a pena. Quando você paga com Pix, essa dor some. Quando você parcela, ela desaparece completamente, porque o cérebro não processa R$1.200 à vista da mesma forma que 12 vezes de 100. O sistema financeiro brasileiro sabe disso e usou esse conhecimento para construir um ambiente onde você gasta mais, deve mais e acumula menos, sem nunca entender exatamente por quê. O Kakebo é o antídoto. Ele reintroduz a fricção de propósito. O que é o Kakebo? Em 1904, a primeira jornalista mulher do Japão, Hani Motoko, criou um sistema que chamou de Kakebo, em tradução direta, Diário Financeiro Doméstico. Não é um aplicativo, não é uma planilha, é um caderno físico e uma caneta. E uma filosofia que obriga você a encarar cada gasto olho no olho, antes e depois de fazê-lo. Esse sistema é o motivo pelo qual donas de casa japonesas com salários modestos conseguem poupar entre 25% e 35% da renda familiar todo mês. Não porque ganham mais, porque aprenderam a não perder o que ganham. O Kakebo quebra esse ciclo, e hoje você vai aprender como. Os 4 pilares do Kakebo. O sistema é simples, e a simplicidade é exatamente o que faz ele funcionar, onde planilha complexa e aplicativo de controle financeiro falham. No primeiro dia de cada mês, você abre o caderno e responde 4 perguntas. Quanto dinheiro eu tenho disponível esse mês? Toda a sua renda. Salário, freelas, renda extra, tudo que vai entrar. Quanto eu quero guardar? Não quanto vai sobrar. Quanto você decide guardar antes de gastar qualquer coisa. Essa distinção muda tudo. Quanto eu preciso gastar obrigatoriamente? Aluguel, contas fixas, alimentação básica, transporte, o essencial que não tem como cortar. Como eu posso melhorar em relação ao mês passado? A maioria dos brasileiros faz esse processo ao contrário. Recebe o salário, gasta o mês inteiro e no dia 28 olha para o saldo esperando ter alguma coisa para guardar. O que sobra é zero. Sempre foi zero. Sempre vai ser zero enquanto a ordem não mudar. O Kakebo inverte a equação. Renda menos poupança igual ao dinheiro disponível para gastar. Você se paga primeiro.
O resto do mês você administra com o que sobrou. Isso cria uma escassez artificial que ativa um mecanismo que a abundância desativa: a criatividade financeira. Quando você tem menos dinheiro disponível, você pensa duas vezes, você prioriza o essencial. Você descobre que sobrevive sem metade das coisas que achava que precisava. Juros compostos na mira aqui, porque cada real que você separa antes de gastar não é só um real poupado, é um real que vai trabalhar por você, gerar rendimento e construir o patrimônio que o sistema financeiro passou décadas te convencendo que era impossível com o seu salário. O método do envelope. Para o segundo balde, o dos gastos opcionais, o Kakebo usa dinheiro físico. No começo do mês, você saca exatamente o valor que decidiu gastar com o que não é obrigatório. Coloca no envelope, fecha o envelope. Quando você vai sair para jantar fora, pega dinheiro do envelope. Quando você quer comprar alguma coisa por impulso, o dinheiro vem do envelope. Quando o envelope esvazia, acabou. Não tem cartão, não tem Pix, não tem parcela. O limite físico é absoluto. Isso parece primitivo num país onde tudo é Pix, mas é exatamente o ponto. O dinheiro físico reativa a dor de pagar que o sistema digital desligou. Quando você vê a pilha de cédulas ficar mais fina depois de cada compra, seu cérebro processa a perda de um jeito que o extrato digital nunca consegue replicar. Você começa a pensar antes de gastar, começa a priorizar, começa a se perguntar se aquilo que está prestes a comprar vale mais do que o que ainda falta no mês. Se você queimar todo o envelope na primeira semana, você passa as 3 semanas seguintes em casa. Você aprende, não por palestra, não por livro, por consequência real. E no mês seguinte, você distribui melhor. Você não consegue enganar dinheiro físico. Envelope vazio não paga a conta. A regra dos 30 dias. Vivemos na era da gratificação instantânea. Você vê, quer, clica, chega amanhã. Esse ciclo é o destruidor silencioso de patrimônio de toda uma geração. O Kakebo introduz um interruptor nesse ciclo, chama a regra dos 30 dias. Quando você vê algo que quer comprar e não é necessidade básica, você não compra. Você anota numa lista no caderno a data, o produto, o preço e por que você quer aquilo naquele momento. E você espera 30 dias. Depois de 30 dias, você volta para a lista e faz uma pergunta honesta. Eu ainda quero isso com a mesma intensidade? Ou eu estava entediado, ansioso, estressado e essa compra seria só um anestésico temporário? 90% das vezes a resposta é clara. O item que parecia urgente 3 semanas atrás parece ridículo hoje. Você olha para ele e não entende o que te fez querer tanto. E você não gastou nada, economizou dinheiro fazendo absolutamente nada além de esperar. Se depois de 30 dias você ainda quer com a mesma força, compra. Mas agora é uma compra com intenção, não com impulso, não com dopamina de redes sociais, com decisão consciente. Esse mecanismo destrói o loop do consumo compulsivo que o varejo brasileiro, o crediário e o parcelamento em 12 vezes foram projetados para criar. E cada compra que não acontece por impulso é patrimônio que fica. Escreve aqui nos comentários efeito composto ativado se você já perdeu dinheiro comprando alguma coisa por impulso que arrependeu depois, porque o que vem agora é a parte que vai mudar sua relação com dinheiro de forma permanente. Respeito pelo que você já tem. Por que o brasileiro compra tanto? Porque foi ensinado a tratar o que tem como descartável. A cultura de consumo no Brasil foi construída sobre uma premissa simples: o novo é melhor. Celular novo, tênis novo, roupa nova, eletrodoméstico novo. A felicidade está sempre na próxima compra, nunca na atual. E a economia inteira depende que você acredite nisso. O Kakebo introduz um conceito oposto. Antes de comprar algo novo, você cuida do que já tem. Antes de trocar de celular, você limpa o atual, libera espaço, troca a capinha gasta. Antes de comprar roupa, você reorganiza o que está no armário e descobre peças que havia esquecido. Antes de comprar um eletrodoméstico novo, você verifica se o problema tem conserto simples. Isso não é pobreza, é soberania. Quando você aprende a encontrar valor no que já possui, você quebra a dependência emocional do consumo. Você para de ser escravo do shopping e se torna dono da sua própria vida material. E o dinheiro que não foi gasto em substituição desnecessária vai direto para o seu patrimônio, compondo, crescendo, trabalhando por você enquanto você dorme. A revisão mensal. No último dia de cada mês, você fecha o caderno do mês e abre para uma sessão que o Kakebo chama de reflexão honesta. Você olha os números, compara o que planejou com o que aconteceu e faz as perguntas difíceis. Onde eu falhei?
Por que gastei R$ 400 em delivery num mês que prometia gastar 150? Era preguiça? Era ansiedade? Era estresse do trabalho que eu anestesiei com comida cara? Como eu corrijo no próximo mês? Esse momento não é para se punir, é para coletar dados sobre o seu próprio comportamento. Você é um cientista estudando o organismo mais complexo que existe, que é você mesmo tomando decisões financeiras sob pressão emocional. Talvez você descubra que gasta mais quando está estressado na quarta-feira. Agora você tem um gatilho. No próximo mês, quando a quarta-feira chegar difícil, você tem uma alternativa barata preparada antes de abrir o iFood por impulso. O Kakebo cria um ciclo de melhoria contínua. Você fica mais inteligente a cada mês, mais preciso, mais disciplinado, não por força de vontade, por dados. E depois de alguns meses, você começa a perceber algo que parecia impossível antes. Você está guardando 20, 30, 40% da renda sem sentir que está se privando de nada que importa. Você simplesmente parou de sangrar. Riqueza é uma proporção, não um número. O desafio dos 7 dias. Você chegou até aqui. Então você já sabe o que a maioria dos brasileiros não sabe, que o problema não é quanto entra, é quanto escapa pelos furos. Agora é hora de agir, não na semana que vem, não quando a situação melhorar. Hoje. O desafio é simples: 7 dias, um caderno, uma caneta. Durante os próximos 7 dias, você vai anotar à mão cada centavo que gastar. Não no aplicativo do banco, no caderno. Com caneta. Café R$ 9,00, lanche R$ 22,00, parcela do cartão R$ 180,00, gasolina R$ 150. Cada transação, na hora em que acontece ou no fim do dia, escrita à mão num papel real. No 7º dia, você abre o caderno e circula de vermelho tudo o que entrou no segundo balde, os gastos opcionais, os que você poderia ter evitado. Soma o total e então fica olhando para esse número. Esse número é o sangramento. Esse número é a diferença entre quem você é hoje e quem você poderia ser em 10 anos, se tapasse esses furos e direcionasse esse dinheiro para o seu patrimônio com juros compostos, trabalhando a favor. A consciência é o primeiro passo. Você não pode resolver um vazamento que você não consegue enxergar. E agora eu preciso que você faça uma coisa. Me conta aqui nos comentários qual é o seu gasto culpado. Aquele que você sabe que não precisa, que você sabe que consome patrimônio que você nunca vai recuperar, mas que você continua fazendo porque o sistema foi projetado para ser irresistível. Escreve nos comentários, sem filtro. E embaixo do comentário escreve o seguinte: um voto que você faz para si mesmo agora. Eu controlo o meu dinheiro. Ele não me controla. Porque liberdade financeira no Brasil não começa com salário alto, não começa com herança, não começa com sorte. Começa com um caderno, uma caneta e a decisão de finalmente parar de sangrar. Tapa o furo, fecha o balde, pega a caneta.